Aumentou o medo de Jair Bolsonaro em cana e pra cadeia e agora, pertinho, coisa rápida. Não é lá no final do processo que ele tá respondendo no STF, não. E a culpa desse medo ter crescido é de quem? De Eduardo Bolsonaro. Sim, Dudu Bananinha é o responsável por Jair Bolsonaro morrer de medo de, a qualquer momento, amanhecer com um toque, toque, toque da PF em sua porta. Por quê? Porque Jair Bolsonaro assumiu que está financiando a estadia de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, Bananinha está lá nos Estados Unidos cometendo crimes. Por quê? Porque está constrangendo o judiciário no andar de um processo. Está tentando retaliações ao judiciário brasileiro. Jair Bolsonaro, por estar financiando, de acordo com o próprio, a estadia do filho lá nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro estaria financiando um criminoso. Alguém comete crime contra o Supremo. Daí o medo dele. E olha, dizem que quem tem medo, não é? Jair Bolsonaro deve ter um largaço, porque assim, medo hoje é o principal norte político de Jair Bolsonaro. Toda a sua pauta política é calcada no medo. Medo de ser preso, medo de, se preso, não receber uma anistia logo na próxima eleição do candidato que vier assumir a presidência da República no ano de 2027. Medo de ter os seus bens bloqueados, porque isso agora entrou na pauta também. E Jair Bolsonaro está enfrentando tudo isso, claro, por culpa de Eduardo Bolsonaro, que abdicou do seu mandato para levar uma vida confortável lá nos Estados Unidos, lá no Texas, para constranger, isso ele verbalizou. Ele falou na época lá, logo depois do carnaval, quando decidiu ficar lá nos Estados Unidos de vez, e fala isso em toda intervenção que dá, seja para entrevistas, seja em suas próprias redes sociais, que a pauta dele lá é buscar punições ao Alexandre de Moraes, aos juízes, aos membros da Polícia Federal, a pessoas da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, que supostamente estariam agindo contra aquele devaneio da rapaziada da extrema-direita, da tal liberdade de expressão. Logo, ele estaria sendo financiado por Jair Bolsonaro para cometer crimes, para impedir o bom andamento da justiça. E qual a consequência? Uma das consequências previstas pela legislação de processo penal brasileiro, quando alguém está impedindo o bom andamento de processo, são possibilidades, penas preventivas, ou seja, para evitar o problema. Quando alguém ameaça fugir, quando alguém continua cometendo aquele crime pelo qual está respondendo, ou quando alguém está prejudicando o bom andamento do processo. Como é que você prejudica? Destruindo prova, constrangendo, ameaçando testemunhas, ou ainda financiando, tentando sabotar o andamento do processo. Aqui no caso, Eduardo Bolsonaro, a partir do momento que a Procuradoria-Geral da República pediu uma investigação sobre isso, Jair Bolsonaro tendo assumido, além de Jair Bolsonaro, o ministro sanfoneiro lá, o Gilson, até esqueci o nome do cara, que foi ministro do Turismo do Bolsonaro, Gilson não sei o quê, falou que estava precisando de Pix para financiar a estadia de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A partir desse momento, Jair Bolsonaro percebeu que pode sim ter os seus bens bloqueados para que não consiga mais financiar alguém que responde por um crime que prejudica, ameaça o judiciário brasileiro no andamento desse processo e mais, em última instância, pode até pegar uma cana mais cedo do que ele já sabe que pegará. Logo, a ação política de Jair Bolsonaro é toda pautada, norteada nesse medo brutal que ele tem de ver o sol amanhecer quadrado de dentro de uma cadeia. Parafraseando o próprio Jair Bolsonaro, rapaz, a papuda ali espera! Fala!
Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato o Clube de Membros. A fita, meu filho. Clube de Membros agora, entre no Clube de Membros e fortaleça, financie o jornalismo independente praticado e exercido aqui no YouTube. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu suporte para continuar trabalhando por aqui, tendo um salarinho. A partir de três míseros, módicos, cretinos, insignificantes, muito baratinho para você, mas que representam muito para mim. R$3 você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube, redondinho do jeito que tem que ser no vacinão, cara. O Clube de Membros é muito barato para você e ajuda de verdade a gente por aqui. Muito obrigado a todas e todos que são do Clube de Membros. Vocês são simplesmente sensacionais. E claro, o recado agora é para os empresários que querem ter contato, querem que a sua marca esteja em contato, conversando, em diálogo com as cabeças mais legais aqui da YouTubesfera. Não vacile não, cara. Jornalismo independente é o canal. Mande um zap aqui para o querido André Rodrigues, ele que faz o comercial aqui do canal. Bora fechar esse patrocínio, bora fechar esse apoio, por quê? Porque a sua marca ganha estando em diálogo com as principais clientes, potenciais clientes do seu negócio. E claro, a gente ganha com o seu financiamento, você ajudando a sustentar o trampo por aqui. Muito obrigado aos empresários e às empresárias que apoiam, que sustentam, que financiam o jornalismo independente aqui do YouTube. Bora voltar neste tema do vídeo de hoje, que é o medo crescente de Jair Bolsonaro ser preso ou receber algum tipo de sanção preventiva. Outra hipótese seria bloqueio do seu patrimônio antes do trânsito em julgado. E essa chance cresceu, viu? Cresceu muito a partir do momento que Eduardo Bolsonaro apelou para a maloqueiragem institucional em nível internacional. A matéria que trouxe este enfoque está publicada no blog da jornalista Malu Gaspar. Foi escrita a matéria pelo Rafael Moraes Moura no jornal o Globo. O link da matéria está aqui na descrição do vídeo, como eu faço todas as vezes. Todo dia tem o link das matérias que eu me calco aqui, para que você se aprofunde, leia mais e não fique só na conversinha fiada. O que acontece? Alexandre de Moraes, depois que a Polícia Federal abriu o inquérito contra Eduardo Bolsonaro por conta das ameaças que ele está fazendo ao judiciário brasileiro no andamento deste processo do inquérito do golpe, da tentativa de golpe bolsonarista, ele deu 10 dias para que Jair Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal explicando, já abre aspas aqui, o que a Polícia Federal, aliás, o que o Alexandre de Moraes determinou para a Polícia Federal. Por que Jair Bolsonaro, por ele ser o responsável financeiro pela manutenção de Eduardo Bolsonaro em território americano. Ou seja, como Eduardo é investigado pelos crimes de obstrução de justiça, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo, quem o financia está atuando de forma paralela, corresponsável a esses crimes que Eduardo Bolsonaro está respondendo. Pessoas ali do entorno de Jair Bolsonaro, consultadas pelo jornalista Rafael Moura Moraes, né? Ixi, eu sempre confundo com Moraes Moura, fontes ali do PL disseram o seguinte, que o medo de Alexandre, a apreensão dele, o medo de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, a apreensão dele é tomar uma prisão preventiva em flagrante, porque existe um crime em curso, e outras medidas mais drásticas, ou tão drásticas quanto, como é o bloqueio de bens. Bolsonaro, de acordo com a coluna, de acordo com o Rafael, que publica na coluna da Malu Gaspar, tem insistentemente abordado o assunto com interlocutores, não escondendo de ninguém o receio de ser alvo de uma medida cautelar imposta por Moraes ao longo dos próximos dias, mesmo com o inquérito contra seu filho ainda estar em estágio inicial. Abre aspas.
A prisão preventiva de Bolsonaro, que parecia fora de propósito, pelo menos neste momento, agora passou a ficar mais concreta. O risco é real, disse uma fonte do PL ao blog, porque acompanha de perto os desdobramentos do caso. A fonte ainda fala: quando Moraes determina o depoimento de Bolsonaro, quer insinuar não, né, fonte? O próprio Jair falou isso, mas seguindo a tese do cara aqui, quer insinuar que o ex-presidente está financiando alguém que está cometendo crime agora, no exterior, no caso, o Eduardo. Olha, não está passando nem Wi-Fi, mas não está passando pensamento, até porque pensamento não passa muito perto ali. Aliás, passa. Pensamentos chinfrins e golpistas passam perto. Hoje, eles não passam ali, entendeu? Não atravessam. Por quê? Porque é medo, é apreensão, é roer de unha, é saber que a qualquer momento, qualquer manhã, vai ter um na porta dele e ele vai ter que abrir com aquele pijama, com aquela barriga, com aquele mal-estar, com aquele bafo de golpista, porque golpista tem bafo, você sabe disso, né? Todo golpista tem bafo. E é um bafo fétido, é um bafo com um cheiro de esgoto. Então ele vai ter que abrir a porta para a PF, recebê-los e preparar a sua maletinha para acompanhar o desenrolar do processo em prisão preventiva. Jair Bolsonaro, é o que eu sempre digo por aqui, é o Boomerang Blues do Renato Russo. Tudo que você faz, um dia volta para você. Tá lá, bancando Eduardo, para constranger o judiciário brasileiro, para prejudicar o bom andamento do processo, pode ter sanção preventiva, como uma prisão ou como bloqueio de bens. Olha, você é responsável por tudo aquilo que plantou. Se essa árvore do caos brotou, enraizou e está crescendo, a responsabilidade é sua. Não venha se ausentar e pagar de inocente por aqui, não. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa apreensão, desse medo de Jair Bolsonaro de ser preso antes de concluído o trânsito julgado, ser preso preventivamente ou tomar um bloqueio de bens? Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o algoritmo dar o kick e fazer esse vídeo chegar mais longe. Precisamos de verdade do seu engajamento, por favor, like na fita. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, mas tem também o Valeu, essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, ou você pode mandar o seu Pix, e o Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima quinta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.